Go Live, estamos online, estamos online, estamos online. A partir de agora, estou começando mais uma live Papo Inquieto. Estou com um convidado muito especial, um artista chileno, um amigo incrível que está aqui no Brasil, tendo uma experiência linda aí de vida e vai contar aqui um pouquinho para a gente. Então, quero só ressaltar que eu vou fazer umas perguntas para ele e também vou abrir aqui para as pessoas. E a gente vai falando em português, em espanhol, em espanguês, em portunhol e vamos tentando falar. O importante é comunicar. Eu tenho um gato aqui embaixo que está querendo. Ih, subiu. Está aqui, ó, gente. Ó. Diga oi para o Manuel. Meu vizinho, que não me deixa em paz. Vamos lá, então. Estou chamando aqui o meu amigo Cláudio Rojas. Bem-vindo, Cláudio Rojas Villarroel. Como vai, Ayrton? Tudo bem? Muito bem, meu amigo. Muito Muito prazer obrigado aí. pela Obrigado invitação. por você aceitar vir aqui, bater esse papo inquieto, tá? Vamos ter um papo brasileiro, pode ser também, não? Brachileno, olha, nunca, é a primeira vez que eu escuto essa expressão, brachileno. Muito bem. Brasileiro, vamos falar um Sei se a pouquinho. gente vai precisar muito, porque você está falando muito bem o português também, então não vou É, conseguir falar isso, praticar então, será que é assim? espanhol. Olha só, antes da gente começar, aqui tem gente aqui já dando boa noite, a Maísa Minervino está aí dando boa noite, Oi, Raíssa, tudo bem? o André Luiz da Silva, meu brother, está sempre aqui com a gente, um grande artista também, Que Maísa legal. dizendo viva Chile, Viva, ah, viva Brasil! Eliel, meu amigo, ó, tem gente da Itália aqui, gente, ó, Olha, da Itália. de Milano. Ah, Eliel, tô com saudade, meu querido. A gente vai conversar ainda, hein? Eu ia te mandar um e-mail essa semana, mas não acabou não dando tempo, mas a gente vai conversar, hein? Creuza Borges está aqui também, está te Oi, Creuza, assistindo. tudo bem? Que legal. Saúdos para você, carinhos. E a Maísa te dando um saludo e perguntando como estás. Saludo Então, também. se tiver algum amigo, se há algum amigo de Cláudio aqui, por favor, pode escrever também. ¿Está Por favor, bien? não revelar informação secreta. Sí, no, estas informaciones son las mejores. Créanlo, Nossa, todo, todo, todo. Então, vamos lá. Cláudio, vou começar então perguntando, pode ser? pois é. Então vamos lá. Eu fiz as perguntas todas em espanhol para mim, mas acho que não vai precisar, né? Se há algum amigo de Cláudio que não fale português, podemos fazer a pergunta em português, em espanhol. ¿Está Claro, bien? alguna persona que no entienda portugués puede hablar ahí con Ailton, hacer la pregunta y se la respondemos en español y vamos hablando en portugués. En brasileno. Brasileño. Brasileno. Bom, vamos lá. Cláudio, é o seguinte, cara. A gente aqui, eu acho que nós brasileiros somos muito fechados aqui para o resto da América Latina, né? A gente tem um país continente, né, muito grande. E viajar dentro do próprio país é muito difícil, é muito caro, né? E E também, assim, sempre foi muito caro em qualquer época, né? Teve um período aí que dava para viajar, agora não dá mais. Mas eu sinto que essa coisa fechada do brasileiro é, tem uma questão de falta de interesse pela América Latina, né? Pela Latinoamérica. E, e isso acho que influencia para que a gente fique aqui no nosso mundinho. E quando a gente viaja para outros países aqui latino-americano, ver o quanto os outros países conhecem a gente, se interessam pelo Brasil, pelo Brasil. Então, a minha pergunta é para pedir para você falar um pouco do seu país, da sua cidade, para quem não conhece, para quem não conhece o Chile, para quem nunca teve interesse, então é uma oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade de viajar para o Chile, mas ainda está nos meus planos.
tive a oportunidade, mas curiosidade eu tenho. Então, por favor. E uma pergunta antes das pessoas. O áudio tá bom aí, gente? Para mim tá reverberando aqui, eu não sei se para vocês tá Aqui agora reverberando. começou a reverberar um pouquinho em você. Tá. Eu acho que O meu também? não, acho que é o meu ganho aqui. Diminuiu o ganho. Sim. Melhorou? Melhorou, sim. Ah, então beleza. Então, por favor, Cláudio, fale um pouquinho do Chile e da sua cidade. Nossa, eu acho que falar de um país é uma responsabilidade muito forte quando você está fora. Chile é meio que uma ilha também, sabe? Só que por causa que fica do outro lado da cordilheira, e isso eu acho que é uma influência muito importante, um fator muito importante, porque a gente fica meio que do outro lado do continente, e isso nos faz olhar muito para a cordilheira, por uma parte, e temos do outro lado o mar. Então, acho que Chile é um país muito bonito, muito variado, é bem comprido, então tem por um norte um deserto que tem uma vista para as estrelas maravilhosas, das melhores vistas do mundo. Tem no centro Valparaíso, que é a minha cidade onde eu cresci, que é um porto maravilhoso, um porto muito boêmio, com muitas histórias, muito morro ali. E acho que, bom, tem Santiago também que está rodeado pela cordilheira. E no sul do Chile, que para mim é a parte mais maravilhosa do Chile, que é uma maravilha, você tem que ir para lá, tem que ir, porque é inexplicável, é difícil explicar como é o sul do Chile, a Patagônia, tudo isso é. Você tem cachoeiras hermosas, lagoas maravilhosas, tem neve, tem sol, tem praia, comida boa. O sul do Chile é, para mim, um dos melhores lugares do mundo. Só que os países tropicais, como o brasileiro, às vezes sofrem um pouquinho com o frio, porque às vezes faz muito frio, chove muito, e aí tem que resistir. Mas Chile é um país muito bonito, com pessoas muito lindas, e acho que agora, nesse momento, se está vivendo um despertar, sabe? O povo do Chile está acordando de uma cesta longa, assim, de Legal. de um tempo dormido. E acho que o continente completo vai ir acordando é, dessa coisa que estamos vivendo. Ah, legal, cara. O continente todo vai ter que acordar uma hora, né? Vai ter que acordar, sem Mas dúvida. é bom que, por exemplo, se nós brasileiros aqui, se a gente não está acordando, é bom que os vizinhos acordem e cheguem aqui, ó, ops, tá na hora de acordar também, vamos lá, né? Aqui tem que acordar já. Já, Aqui tem que acordar já, porque aqui a coisa tá difícil. complicado, é. Mas a gente vai Nunca. chegar lá, a gente vai chegar lá. Bom, cara, então é isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer começar então por outras, fazendo outras perguntas, puta, eu fiz tudo em espanhol aqui, agora eu vou traduzir tudo. Pode falar em espanhol e eu Bom, posso traduzir ao português. bom, cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu te conheci Cláudio Rojas, né? Te conheci como Cláudio Rojas, te llamei aqui, te llamo como Cláudio Rojas, e eu fiz a divulgação também como Cláudio Rojas. Mas quando a gente conversou em particular ontem, você pediu para eu incluir o outro sobrenome, teu outro apelido. Villarroel, né? Então, essa é uma coisa. Que o apelido da Então, minha na sua história, né? Eu sei que você cresceu com a tua avó, depois você foi viver com a tua mãe, e hoje você é pai de uma menina. Então, eu quero que você fale do seu apelido, do seu sobrenome, Villarroel, e gostaria que você falasse do universo feminino, como ele influencia na tua obra, na tua arte, na tua vida e na tua trajetória.
né? Porque quando você me enviou todo o teu material, isso me chamou muito a atenção. Eu fui fazendo essas pontes. Então, tua avó, tua abuela, tu mamá e tu hija, e tu arte. Acho muito importante. Eu acho que a maioria da minha arte é mais feminina que masculina. Há pouco tempo eu fiquei interessado em fazer uma música para Chile, para meu país, porque eu estava com muita saudade. Mas eu não conseguia olhar o Chile, que é um nome masculino, não conseguia olhar para Chile como masculino, sabe? Aí eu tive a ideia de falar da minha terra. E quando eu comecei a pensar na minha terra, aí começou a rolar o assunto. Porque aí ali sim que eu acho que o Chile é uma terra feminina, é uma mulher, para mim, pelo menos, é uma mulher e acho que a influência da minha avó e da minha mãe é com certeza é, é tudo, sabe? Porque eu acho que a arte é uma semente, sabe? Como falar? Vou falar em espanhol. Es como el nacimiento, la maternidad de las cosas, como nace tudo. É muito feminino, como as coisas se vão guardando em você e vão maturando em qualquer momento, aí nasce, e isso é muito feminino. O tempo que precisam as coisas para crescer dentro de algo e logo dar à luz, sabe? E acho que isso é muito olhar para a mulher. Eu cresci com minha avó, mulher, tinha uma tia também por perto, tinha muito poucos referentes masculinos dentro, estava em outras partes, sabe? Meu pai estava por um lado, assim, os tios por outro. Então acho que eu estou muito interessado também em continuar pesquisando todo esse movimento que está acontecendo agora com a feminidade do mundo. Sim. A Creuza escreveu aí, é engraçado isso quando penso no Chile, só vejo a cordilheira. Ela é linda. Sim. Mas Chile fica do outro lado, Cleusa. Tá à beira da cordilheira. Tem muito do outro lado. Pois é. Mas, cara, e o teu sobrenome, você realçar isso, colocar o sobrenome da tua mãe no teu nome artístico também é uma forma de você fortalecer esse vínculo com Se esse não feminino? deixar fora, porque até no momento pensei em trocar, sabe? Sou por Cláudio Villarroel. Mas também eu fiquei pensando que era como fugir de uma coisa que eu sou também. Então não precisava, mas para mim é importante que isso esteja ali presente porque me representa muito. Para mim, a minha mãe também é a emocionalidade das coisas, sabe? É a delicadeza. Por mais que eu não cresci com ela, tinha uma ligação, uma união muito importante sempre. E ainda temos, sabe? Minha mãe é essa pessoa que dá uma chamada sem saber o que está acontecendo, mas se eu estou triste por alguma coisa, eu recebo uma chamada, não sei como ela sabe, como ela percebe o que está acontecendo comigo. Nunca falei com ela, mas ela chama. Sempre nos momentos, sabe? É muito engraçado isso também, mas é parte da nossa natureza. Essa conexão, né? É bonito, né, também. Essa Muito. ligação, né? Que a gente tem com as mães, né? Eu também. E, Minha mãe, e no Chile, as mães, em geral, são muito importantes. O Chile é um país é, criado por as mães. As mães são, só que não são muito reconhecidas, porque quase sempre os seres dos países são masculinos e vão às guerras. Mas a verdade é que as mães do Chile são talvez a coisa mais importante. Tem a Violeta Parra, tem a Gabriela Mistral, que são talvez
referentes artísticos mais importantes do Chile, e são mulheres. É. E, cara, e aí a outra pergunta é a seguinte: quem veio primeiro, a música ou o teatro? E como foi também? A música veio primeiro, a música, com certeza foi a música, sim. Só que eu desenvolvi isso muito depois, sabe? A música veio quando eu estava no Valparaíso e eu ouvia música. No Valparaíso se escuta a música muito forte, muito volume. Nas casas, para hacer a faxina, os dias sábados, as pessoas põem a música muito forte e a música está muito ligada ao porteño, que é de Valparaíso. E aí eu fazia com uma madeira, porque eu não tinha violão. Então desenhava as cordas numa madeira e aí imitava, meio que imitava um violão e com a vassoura eu pegava para fazer de microfone. E aí imaginava essa coisa ficou ali. É, mas acho que ninguém percebeu que eu precisava de um violão nesse momento. Mas eu adorei, sempre adorei a música, sempre. É uma coisa que está ligada a mim, acho que o tempo todo. Eu acordo de manhã e já estou pensando numa música que vai começar o meu dia, sabe? Sou meio que melômano. E, e logo veio o teatro, mas a estrada do teatro foi forte, assim, acabou com todo, porque eu jogava futebol, tinha amigos que fazia outras coisas, mas quando chegou o teatro, não fiz coisa nenhuma, nada mais. Era só teatro. Estava em 3 grupos de teatro de um dia para outro. Foi em Los Andes, na cidade da minha mãe. Foi ali que eu descobri, por uma circunstância casual, porque eu jogava futebol, mas o campo estava fechado e meus amigos músicos estavam fazendo uma oficina de teatro e eles me convidaram para esperar a eles e depois ir a beber umas cervejas. Só que o professor, o mestre de teatro, falou que eu podia esperar mais, tinha que participar da aula do teatro. Aí meus amigos foram embora, eu fiquei a segunda oficina e fiquei fazendo parte da companhia que ele fez, eh, a parte da escola, do colégio. Então, nunca mais joguei, praticamente não voltei a pegar uma bola e, e isso foi, o teatro foi uma coisa assim muito forte para mim. Sabe essas coisas que estão esperando por você? E mudou a minha Sim, vida completamente. legal. E o Chile perdeu um grande atleta. Acho que, não sei se grande, mas É. forte. Legal, cara, legal. E aí, você está falando dos amigos, assim, né? Às vezes a gente, nós artistas, nós atores, principalmente, a gente fica muito fechado, às vezes, em guetos, né? Por exemplo, eu sou ator e sempre estou com amigos atores e falando de ator, de teatro e tudo que envolve o teatro. E às vezes a gente fica numa relação um pouco viciada também, né? Qual a importância que você vê assim de sair desse círculo, de ter outros amigos em outras instâncias, em outros guetos? Para mim, acho que é muito importante, sobretudo porque Chile, ao ser um país pequeno, é, você pode ir e surpreender a seus amigos. Eu tenho amigos no Santiago, quando eu estava morando ali, depois que eu fui estudar teatro, e eles falavam por telefone: eu, cara, estou fora, eu trouxe pão. E você abre a porta e, ou seja, porque você demora menos tempo em chegar de um ponto a outro. Aqui no São Paulo é muito mais difícil fazer isso.
Então a gente se acostuma a ter uma vida muito especial nesse sentido. E, e depois, uma, a única crise que eu teve com a atuação, com o teatro, é, foi o momento onde eu saí do meu círculo e fiz amigos que faziam outras coisas. E aí descobri uma vida maravilhosa de outras pessoas, e eu comecei a estar mais perto da natureza também, porque os amigos que conheci nesse momento estavam sempre fazendo coisas, estavam indo para a montanha, indo para a praia, fazendo alguma campanha nas lagoas, algum lugar. Eu comecei a alimentar a minha arte com as pessoas que não fazem arte. E agora pego um pouquinho de arte, pego um pouquinho dos artistas, mas é o mínimo. É o mínimo que eu preciso para dar uma estrutura. Mas o sangue do que eu faço é de pessoas que não fazem teatro, que não fazem arte. Sabe? Ali tem uma pesquisa muito bonita. Até nos artistas, eu me interesso mais por o que eles fazem na vida cotidiana do que no cenário. Só que, claro, que muitas vezes tem artistas impressionantes que uno fica assim, uf, mas, mas acabo sempre, inclusive, pesquisando e procurando a vida pessoal da pessoa, sabe? E a vida cotidiana, como ele se cozinha, se não cozinha, se tem amigos, se não tem amigos, como é a sua mãe, como é o seu pai, sabe? Isso é muito importante para mim. Me interessa muito também a, o ser humano artista ali, sabe? Né, a pessoa. Porque isso reflete também no palco, né? Ou na obra também, né? Por mais que a pessoa coloque ali um outro universo, um universo fantástico, uma dramaturgia, elementos, mas ainda a essência é essa pessoa que está ali, né? E então me interessa mais, porque através dessa pessoa eu consigo enxergar também. Quando eu conheço a pessoa no dia a dia, né? Eu consigo enxergar mais da arte dele, né? E consigo entender mais também, né? Claro. Porque às vezes é isso, a gente vai ver alguém, mas não toca, né? Não mexe. E quando você conhece a pessoa, ela é muito mais interessante que no palco. Você fala, por que que essa pessoa não é isso lá, né? Também tem esse outro lado. Acontece isso. Me aconteceu nesta quarentena, aconteceu comigo que eu sempre procurei um cara espanhol, um cantante, um músico que eu sempre gostei, mas eu nunca pesquisei a vida dele, nunca. Uhum. Só quando ele sacava um álbum, aí eu ia para a internet, fazia a descarga e escutava sua música. Escutei quase todos os seus discos. Só que nesta quarentena ele morreu. E eu não tinha ideia que ele estava doente, nem sabia nada. Mas ele tinha 5 anos doente de um câncer. Então, muitos dos discos que eu ouvi estavam inspirados o que ele sabia que ele ia a morrer, sabe? Aí eu fiquei muito impressionado e comecei a pesquisar a vida dele e foi uma das coisas muito boas que me aconteceu nesta quarentena foi descobrir que o cara se foi embora, mas fazendo o que ele gostava, do jeito assim, do jeito total, vivendo a vida com todo, sabe? O presente Inteiro, de verdade. e não tenho nada mais, sabe? Aí eu pensei, a verdade é a gente esquece que o presente é a única coisa que temos. Só que o cara foi um doutor que falou para ele. Mas todo mundo sabe que no momento vai chegar a hora. E é muito impressionante isso, como a gente esquece uma coisa tão cotidiana, tão humana. É. E esse artista é brasileiro? É Não, chileno? é espanhol. Espanhol? Pau Donés chama que o vocalista do Jarabe de Palo. Hum, eu já Sim. ouvi algumas coisas.
Sim, tem Legal. coisa muito famosa, muito Dá uma legal. pesquisadinha, mas eu gosto também Dá uma de escuta seu último disco, porque ele, semanas antes de morrer, ele alcançou a sacar um disco. E muito interessante como ele tem essa despedida alegre e deixa uma coisa muito boa para o mundo neste momento. Sim. E, bom, falando em música, vamos abrir aí a primeira vez que alguém vai cantar aí. Você topa cantar uma Vamos musiquinha aí? cantar alguma coisa? É que você, antes de começar, eu vi que você estava com o violão do lado aí. Se quiser, pode tocar o que te toca. Quê? Não Se vi. você quiser, você pode tocar o que te toca. Vamos a ver que eu posso fazer. Vamos tocar um pouquinho de uma música assim. Yo jugaba de mañana con la luna que quedaba dibujada amaneciendo desde ayer. Yo colgaba en una hoja que volaba con la brisa, girando para negarse a descender. Con los árboles hablé. Imaginada fue mi historia por mi mente que mentía para fugarse de la realidad. Ese fui yo. Letras que puse en el viento y llego a sentir la tristeza en otro lugar, alguien que no era yo. Y sin embargo, lo mismo sintió. Um fragmento de uma música minha que eu adoro muito e meio que uma carta de apresentação também. Que legal, cara, que legal. Pô, que bacana, velho. Eu conheço um pouquinho da tua música, né? A gente já vi bastante coisa na internet, mas também te vi tocar presencialmente, né? E eu É, gosto muito, assim. na Eu minha acho casa. que presencialmente o violão, teu violão tem uma força que me agrada, assim, sabe, no som. O áudio aqui da internet não é tão, não representa tanto o, o que é de Claro. fato de fato a tua música, assim, mas gosto demais, cara, gosto demais. Gosto Mas das tuas composições também. podem procurar ali no internet e tem muita música minha. Legal. E saindo desse teu universo da música, indo para o teatro, você trabalhou com títeres, né, com marionetes, e teatro para criança. Como começou esse caminho para você? Com o teatro de bonecos, de animação? Como ele entrou na tua vida? Foi pela necessidade no momento. Porque eu estava fazendo, fiz algumas coisas para escolas e tudo isso. Mas o verdadeiro contato com o mundo infantil foi porque um amigo meu, chileno, Andrés Jiménez, ele me convidou a trabalhar numa empresa de animações infantis. Uhum. E animávamos aniversários. E essa foi a minha primeira vez que eu tive um contato com as crianças, um contato direto com as crianças. E eu não sabia, mas adorei esse mundo. Adorava que esse público, para que eu fazia títeres, falamos ali, não? São bonecos de mão. Para esse público que adorava no presente, mas os 5 ou 10 minutos depois já te esquecia completamente. Adorei o que isso começou a fazer comigo como artista. E adorei porque a criança tem muito também esse mundo absurdo. É um mágico absurdo. E essa mistura, eu adorei, me senti em casa. E eu acho que nesse momento eu comecei a viver uma nova infância. Hum. Eu comecei a conectar muito com essa criança que cresceu no Valparaíso
e me senti na minha casa, tanto que nunca deixei de fazer coisas para crianças. E agora estou fazendo o trabalho ao reverso, que é, que é levar um pouco do mundo das crianças para os adultos, compartilhar um pouco do mundo das crianças para os grandes, porque acho que estão precisando mais, os adultos, os grandes estão precisando mais do mundo das crianças que o inverso, entendeu? Foi nesse. Legal, cara. Eu vi aí, a gente vai chegar no teu espetáculo também, que eu assisti aqui, mas eu estou jogando mais para frente, né? Como você usa bonecos e tal, mas a gente chega lá. Hoje você está no Brasil, você vive aqui, né? Então, como você chegou até aqui e por quê? Nossa, acho que você tem muito que ver em tudo isso, não é? Nossa, não, primeiro você já usou uma expressão que é muito nossa, Você muito é muito brasileira. estranho, né? Oi? Você é um celestino muito estranho. Celestino falamos as pessoas que unem a outras sem saber, de alguma maneira. E foi assim, eu conheci o ano 2016 ou 17, não lembro bem, ao Sérgio Mercúrio, que foi meu segundo mestre. Então, ali ele me convidou, uma vez que ele foi a ficar na minha casa em Valparaíso, ele me convidou para fazer um retiro artístico, que se faz todos os anos na Argentina. É, e eu aceitei sem ter o dinheiro nesse momento. Aí ele me ajudou para ir, eu paguei umas coisas por aqui, eu consegui ir para lá. Quando eu falei que sim para ele estava na África, acho que em Cabo Verde, nesse momento. Cabo Verde. Ele estava em Cabo Verde num festival de teatro, Sim. conhecendo a quem agora é a minha mulher e a mãe da minha filha. E ela estava falando para ele que ele iba a ir ao retiro também. E meio que ali a gente chegou ao retiro, a gente se conheceu dentro de um mundo artístico muito importante, muito aberto, muito legal. Mudou a minha vida em todo sentido. É, e, e aí com a Letícia, a gente se conheceu, assim, foi um amor muito forte. Ela foi para o Chile, aí eu comecei a vir para cá, para o Brasil. Aí saudou a Sofia Tromber, ela é de Chile. Olá, Olá, Sofia, Sofia, bem-vinda. bem-vinda. Ali a gente se conheceu e, ao pouco tempo depois, a gente tinha a ideia de morar no Chile também, mas aconteceu a chegada da Lara e aí vimos a morar aqui no São Paulo e já acho que uns 2 anos, é, vou cumprir 2 anos agora o próximo setembro aqui no São Paulo e mudou a minha vida completamente, né? E o que eu ia falar, que eh, ela conhecia desse retiro por causa sua, porque você foi da primeira turma que assistiu a esse retiro com Sérgio Mercúrio. Sim, Então, se você não tivesse ido para lá, a gente não estaria aqui. né? Como o mundo O tecido do mundo. se mistura, se bagunça, né? Não, e eu ficava no ouvido dela o tempo todo, meu, você precisa ir para lá, você precisa fazer essa oficina do Sérgio Mercúrio. E aí ela acabou conhecendo o Sérgio Mercúrio lá em Cabo Verde e viu o trabalho dele, viu a potência que é o trabalho dele, né? A potência e a beleza que é o trabalho dele. E acho que isso contribuiu bastante. Eu tenho muitos amigos que foram para essa oficina de tanto eu falar. O Júnior Inclusive, também, que é amigo da Letícia, ele também inclusive já aproveito, ó, divulgo aqui, ó, conhece. www.sergiomercurio.com.ar.
Eu estou divulgando bastante os cursos dele aqui. Que agora tem uma universidade virtual, que Sim, tem muitos cursos. Eu vou falar em espanhol também para as pessoas sí, que puedes hablar. es un curso que está en internet, él tiene muchos cursos, tiene de escritura, de manipulación de marioneta, de humor, eh, tiene un curso muy importante también que se llama Principia, que es para la gente que está ahí un poquito perdida en lo que está haciendo. Y él formó una universidad virtual que se llama, que es un jardín, el Jardín del Ignorante. Y él hace un retiro todos los años en Argentina, para el cual hay que postular creo que en el mes de octubre. Así que absolutamente recomendado eso. Agora voltamos Pois a falar. é isso. Estou sempre divulgando aqui. Enfim, eu terminei um curso dele agora, vou entrar em outro de escrita, né? Que eu já fiz E, muito. e eu acho justo eu também divulgar aqui. É uma troca bacana, assim, né? E eu sempre aprendi muito. O Sérgio, o Tajer na Argentina mudou minha vida também, mudou minha forma de olhar o meu trabalho e o trabalho do outro, né? E é isso. Então vamos seguindo aí. Seguimos. Seguimos. Olha o Vamos. Sérgio aqui, ó. O Sérgio está te vendo aqui, ó. Graças a Deus. Sergio, saludos a Sergio, un abrazo. Esa no es la foto de Sergio, sino envejeció mucho en Não esta sei por que cuarentena. ele põe essa foto aí, ó. É horroroso aqui. Brincadeira. Nem sei, mas de Alguma repente é. história tem que ter, sem dúvida. Não, não é horroroso, não, Sérgio. Estou brincando. Porque você é muito bonito, deveria ter sua foto aqui. Brincadeira, vamos lá. Cara, então é o seguinte. Eu vi o seu espetáculo em português, né? O seu espetáculo infantil de bonecos, e eu tive essa oportunidade de presenciá-lo e filmar também. E é a tua primeira obra em português, né? Como é que é fazer um espetáculo em português? Como é que é fazer um trabalho em outro idioma? Qual foi a dificuldade nisso tudo? E qual foi o prazer disso tudo também? É adrenalina pura, sabe? É adrenalina pura, sabe? Porque quando você está atuando no teatro, você precisa não pensar, chegar a esse momento que já desliga a mente e tudo vai indo nesse presente. Você se vira uma pessoa com uma presença presente que está ali no momento. Você precisa não pensar. Só que quando você está traduzindo na sua cabeça, isso é muito difícil, porque você fica pensando. Então eu precisava de fazer teatro e precisava disso precisamente para deixar de pensar em espanhol e deixar de traduzir na minha cabeça. E meio que enfocar, deixar entrar o idioma brasileiro. Porque também falar, a gente fala português, mas a gente fala brasileiro principalmente. E o brasileiro depende também do lugar onde é que está. Porque é muito diferente o brasileiro da Bahia, o brasileiro dos cariocas e o brasileiro do paulista. E tem muitos idiomas brasileiros. Então, meio que a gente se jogou nesse vazio, claro que com uma preparação forte também do texto, porque tem uma coisa boa que você pode estudar muito e ir fazendo essa tradução também é um passo muito importante, porque você, claro que está mudando um texto para outro idioma, mas você está mudando também a sua maneira de pensar e vai achando coisas diferentes na peça que eram de uma maneira em espanhol e que tem outro valor em português. Isso muda todo, cara. Muda todo. O sentido da peça é absolutamente diferente no Chile que no Brasil. E você tem que aceitar que é diferente. E ali começa a trabalhar com isso, aceitando a diferença.
e aceitar a diferença das coisas é querer aprender também. Então, esse momento de fazer essa peça aqui, fiz também para umas crianças ali em Perus, em umas creches, chama, não é? Sim, uma creche. É, fizemos duas apresentações de manhã e na tarde para as crianças. Então, ali você está com os leões, sabe? A criança é sincera, a criança fala a verdade sempre, não tem vergonha, nem É, fica, não tem as amarras que a gente tem da política não da fica relação. fazendo uma cara de interesse quando não tem. É. Então, o desafio é a 1000 por hora. Crete, sim, crete. Creche. E antes, o Sérgio falou o seguinte, ó, é a plástica que ele fez, essa carinha dele aqui, é ele depois da plástica. O Edgar Goches é um amigo do México, também foi da primeira turma do Tajer, e ele também está aprendendo português e Ele está sozinho. aqui no São Paulo? Oi? Ele está aqui no São Paulo? Não, não, tá no México mesmo. E ele está aprendendo sozinho, na raça. E quando a gente se fala, eu falo no meu portunhol e ele fala no espanguês dele. E aí a gente vai se comunicando e se ajudando, né? E se corrigindo também. Um grande Ah, artista também. saludos E para Edgar, entonces. En México, ¿está en el DF? de México, de Puebla, mi Puebla. amigo, mi hermano, de Puebla. Saludos, E, saludos para México. oi? Saludos para México. E México sempre está aqui comigo, com nós outros. O México É, é cara, um país muito querido pelos chilenos. eu me encantei pelo México. Eu quero voltar mais vezes. Toda a América Latina aqui é, o- é sempre uma casa. Cada país é sempre uma casa. Para mim, parece que é uma casa farta, repleta de gente amistosa, gente querida e com mesa farta. Essa é a imagem que eu tenho, pelo menos dos países que eu Como fui. falaria minha conto, é a sua casa chamada Terra. Sim, sim, total. E, cara, pegando esse gancho ainda do teu espetáculo, dessa mudança toda, como é que é a criança chilena e a criança brasileira dentro dessa construção tua do espetáculo? Acho que a criança brasileira é muito ativa, muito acordada. Eu teve essa impressão de que crescia mais rápido, sabe? Como que eu pensava, nossa, essa criança tem 4 anos e, e é muito diferente de uma criança chilena dos 4 anos, sabe? Os chilenos, a maioria das vezes, é mais tímido, cresce um pouquinho mais lento, sabe? Nesse sentido, fica olhando o mundo. Acho que, a verdade é que não sei qual é a causa, mas depois se libera completamente. Mas demora um tempinho mais. Mas aqui as crianças pequenas de 3 anos, 4 anos já estão assim, correndo em cima, falando, gritando, sem vergonha nenhuma. Subindo no palco. Sim, tudo isso. Então, é muito legal também, sabe? Você tem uma resposta muito espontânea, muito direta com a criança brasileira. E isso é legal porque ajuda você no palco ter essa presença das crianças. Que também tem no Chile, mas é diferente. Legal. E, pô, eu gosto muito de trabalhar com crianças, assim, trabalhei por muitos anos e ainda trabalho com teatro infantil, teatro de bonecos, e eu também acho que é o melhor público. Ele é o mais direto, é o mais espontâneo. E se você também conquista, ganha a confiança deles, você consegue estabelecer o jogo deles e o deles com o seu, sabe? Com você. Então, vira uma união.
E eu tenho sempre a sensação de que quando eu saio de um espetáculo infantil, eu saio mais humano, sabe? Quando eu faço um espetáculo adulto, eu saio mais artista. E às vezes incomoda um pouco, sabe? Que boa diferença. Porque, né, eu vou pro social, eu saio do palco, saio do camarim, eu já vou pro social. Eu vou fazer o meu lobby, né? Eu vou jantar. Então isso é bom também, mas tem hora que Entendo também, já fui muitas vezes abençoado por esse efeito. é, Afeto e e, afeto e efeito. E com a criança é diferente, né? Você acabou, cara, você tem que desmontar e ainda vai conversar com eles, brincar com eles. E é tudo muito rápido também, né? Essa relação com eles. Mas é muito preenchido esse pouco tempo. Então eu gosto mais. Eu vou para casa mais feliz, eu acho. E, bom, vamos lá para outra. Tem uma letra de uma música que diz assim, cara. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Muita gente usa essa frase, muita gente usa essa frase no dia a dia, assim, né? Eu já usei muito, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, para você, qual é a dor e a delícia de ser um estrangeiro? Opa, boa pergunta essa. A delícia de ser estrangeiro é que você está numa situação de descobrimento total constante. Tudo é novo, tudo é um nascimento, tudo é uma oportunidade e isso te faz crescer, porque a gente não tem que perder isso nunca. É por isso que eu gosto também do mundo das crianças, que sempre estão descobrindo uma coisa nova, e se não tem nada para descobrir, inventa uma coisa para ser descoberta. E acho que estar aqui e aprender o português também não só abre as portas do Brasil, também de uma boa parte da África, do Portugal, de uma língua muito, de uma maneira muito diferente de pensar, e isso amplia a minha cabeça. Isso acho que é uma. São muitas delícias, é verdade, mas acho que isso é muito importante. E a dor de ser estrangeiro é, é quando você não consegue pensar ou compreender certos acontecimentos e você tem que aceitar simplesmente, porque mas você não pensa assim porque você cresceu num outro lugar e as coisas são diferentes lá nesse sentido. Mas para você caminhar, você tem que aceitar, não pode tentar trocar as coisas que já estão nas raízes das pessoas. As coisas mudam com o tempo, precisam de tempo para mudar. É, e, e ser estrangeiro no Brasil nestes momentos tem muitas dores, sim, com certeza. O, 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 a verdade é que no Chile demorou muito em chegar a raça negra, por exemplo. Agora já está. Chegou o afro-americano, o colombiano, chegaram de muitas partes. Da Venezuela, do Haiti. Então é um país que já está muito mais rico nesse sentido. Mas aqui no Brasil nasceu assim, de alguma maneira. É, mas eu fiquei muito impressionado muitas vezes, cada vez que eu tenho oportunidade de saber de algum assunto do racismo, é muito forte para mim. Muito forte para mim também, às vezes, ver que no Brasil tem tantas pessoas, tem tanto que você vê muitas pessoas morando na rua. Essas são dores que é a realidade também, como você falou, vou falar também de uma música de Caetano, que é Sampa, não? Que fala de São Paulo, que
que a gente aprende muito rápido a falar, que conhece a realidade, que chama São Paulo de realidade. E a realidade, nesse sentido, é forte e é difícil de aceitar. Acho que essa é uma dor mais forte que a saudade porque a gente não sabe bem quão profundas são as raízes até que desprende essas raízes. E você sai. Aí eu comento, porque eu não sentia assim, eu sou chileno, sabe? Eu não sentia essa coisa patriota, ainda não sinto. Eu sinto saudade da terra, dos meus amigos, claro que sim. Mas é, me senti muito mais chileno morando aqui no Brasil que no Chile. E é uma saudade forte, porque no princípio eu olhava pelas janelas procurando a cordilheira, sabe? Você no Chile tem cordilheira, tudo Chile, sabe? Então você, para onde olha, tá a cordilheira ali. Então foi uma presença que estava em mim durante muito tempo, eu não conseguia, até que foi deixando, já sei que não tá. Sabe? Mas acho que essas são as dores que eu posso falar agora mesmo. Assim. Muito bem. E outra delícia é ser papai, né? No estrangeiro também, Nem né? me fale, ser pai para mim, imagina, depois de trabalhar tantos anos com as crianças, ser pai para mim não sei, acho que ainda não sei como falar disso. Estou tão presente neste momento. A Lara tem 1 ano e 4 meses, um pouquinho mais. Só um detalhe, gente. Ela nasceu no dia do meu aniversário. É, né? Eu ia fazer uma festa, Tudo mais da terra. eu ia fazer uma comemoração e convidei os dois, né? O casal, e falei, não, a Letícia, acho que é melhor não, porque teu bebê vai nascer no dia do meu aniversário. Ah, não vai nascer, vai vir depois, tal. E veio, Nasceu sim. Sabe que aquariano. quando íamos no carro para o hospital, a Lei estava com tomada da minha mão e ela me falou: Ayrton tinha razão. Vai nascer Cara, no dia do seu não é aniversário. louco isso, agora que me caiu a ficha, já que eu influenciei de alguma forma nesse encontro de vocês, e ela nasce no dia do meu aniversário, olha só, E sabe uma coisa interessante. mais? Ela nasceu o mesmo dia, a mesma data que eu conheci a Letícia. Olha, cara, que Olha, louco, né? a Que gente louco. tem uma carga ali nessa data. A gente se Tem conheceu na data. 10 de fevereiro, olha só. É, gente, dia 10 de fevereiro é um dia poderoso. Ou, ou, desculpe aqui as pessoas, é um dia poderoso. Poderoso, pode ser. Ah, mas é isso. Cara, ó, a gente tem aí 6 minutos antes de encerrar. Hoje eu vou ter que encerrar no horário. Seis não, 6 minutos. Vou encerrar no horário, porque eu tenho um encontro com a Argentina daqui a pouco. Essa é a magia da internet, né? Então, eu vou fazer um encontro com alguns amigos brasileiros e argentinos, pessoal do Tajer, vai ser bem bacana. A minha última pergunta é, e aí você tenta responder aí, o que é o teatro de la poesia, la poesia? O teatro da poesia é uma coisa que eu inventei, meio que estou inventando, que era um lugar, a minha casa, meu hogar, para receber a todas as coisas que eu faço e que fazem meus amigos. É um lugar onde eu quero trabalhar com as pessoas que eu vou conhecendo, que já conheci, é, porque para mim o primeiro foi a poesia. Eu comecei a escrever por uma necessidade pessoal, quase de maneira instintiva. Eu nem leía quando comecei a escrever. A poesia para mim foi a mais de tudo. E acho que na poesia cabe tudo o que você quiser. A poesia é teatro, é música, é cine, esse encontro aqui, poesia, para mim, sabe? Então,
O Teatro da Poesia, para mim, é meu presente. É meu presente. Agora vamos estrear em espanhol, mas dá para entender em português também. E se alguém no momento precisa da explicação ou tradução, é só falar. Vamos estrear a próxima quinta um conto que eu escrevi e fizemos com umas atrizes no Chile que se chama El Día que se Perdió la Paz. El jueves a las 8 de la tarde en Chile y a las 7 da tarde aqui no Brasil. Vai ficar aberto para todo o público. A gente fez vídeos. Tem uma atriz que está em Temuco, no sul do Chile, outra no centro, em Santiago. E eu, que aqui em São Paulo, eu fiz a música também, escrevi esse conto. É um conto infantil para grandes, para crianças grandes também. Para crianças de até 150 anos. E Legal. assim deixo as pessoas invitadas para esse momento bonito também. E eu fiz também uma carta, onde que foi uma carta que eu fiz para minha filha, que já está no YouTube, se chama Carta para Ti. Acho que muitos de vocês já viram também. Está no Instagram, de Teatro de la Poesia, que está ali. Podem procurar. E você está virando um mestre na edição também de vídeo, né? É essa coisa da quarentena. São bem legais, assim. Sim. Agora teve trabalhando também com a Mariana da Bolívia. Besos, Olá, Mariana, Mariana. saber de ti. Mariana trabalhou na Carta, é uma das atrizes. A Carta tem, acho que 11 ou 12 atores que estão aqui no Brasil, na Bolívia, no Chile, Argentina. Está la Rosy também da Argentina, com quem estamos trabalhando também nos vídeos. Aí virei que meio editor também. Foi um programa que eu estou aprendendo a usar, mas adorei o mundo audiovisual também. E o dia que se perdeu a paz também está feito e editado por mim. Tá. Ó, tem uma perguntinha aí, dá para responder em um minuto? Que referências você tinha para incursionar na poesia, primeiramente, na sua vida? A primeira referência minha foi eu. A necessidade de pôr fora o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Isso foi a primeira coisa. Eu acho que para começar na poesia, você tem que necessariamente partir de você. Vai conhecendo outros. Chile é um país de poetas. E ali, acho que para mim, Violeta Parra é das poetisas e artistas mais importantes na minha vida e para mim do mundo. Legal. Ó, Sérgio Mercúrio está falando. Fica Fica mais mais. um pouquinho. E aí a Rose está falando, o mestre mesmo fez a edição de um trabalho que fiz e ganhamos um projeto com ele. Olha, Comecei muito bem, viu? Ganhamos um projeto com a minha edição, mas o ó, trabalho da Rosy é maravilhoso também. e o Sérgio está falando para você contar a história me cagando. Nossa, que filho da puta. Eu falei o segredo. Viu? Como Opa, você fala isso com o mestre, cara? como falo isso tão rapidinho, a verdade. A história do Nicagando também mudou a minha vida num momento. Mas acho que dá para outro papo. Se você quer parar agora. Ó, tá todo mundo pedindo aí, fica, fica. É que a gente tem um encontro com os Vou contar argentinos. rapidinho a história. Acho que a minha família nem sabe. Então é difícil de contar. Porque eu estava com dois amigos no caminho de um bar no Chile para beber umas cervejas. E, bom, como eu estou falando português, talvez eles nem saibam. É, que disse o encontro vai ficar para Na quarta-feira. quarta-feira. Eita, Esses argentinos ali, né? Não dá para confiar. pois é. Já que ela é brasileira, né? Então o que aconteceu que eu levantei a cabeça num momento
e captei o olhar de um cara muito perigoso. Dava para entender que o cara era muito perigoso a quadras. E vinha com dois amigos mais. Aí ele veio direto para mim, direto assim, sem dúvidas. E aí o cara sacou uma pistola, sabe? Pistola é pistola, não é? Em português. Um revólver. Sim, mas pode ser outra coisa também. Eu não sei. Agora está por aí? Não, não está. Bom, e colocou essa revólver na minha cabeça. E ele me ficou assaltando. E no momento eu falei, eu não tenho nada. E seus amigos deram um passo como que me iam revisar. Meus amigos que estavam do lado ficaram congelados, não fizeram nada. Ficaram assim. Aí quando os caras iam me tocar, sabe? Não sei, veio uma coisa de dentro meu, não sei o que aconteceu na minha cabeça. Aí eu falei, me cagando! E gritei, me cagando, aqui em português, Nem é fodendo. nem fodendo, mas com uma força total na cara do cara, assim. Me cagando! Gritei. E aí todo mundo deu a volta e os caras foram correndo embora. Meus amigos recuperaram o ar nesse momento, me abraçavam, me tocavam toda noite, pagaram na minha conta. E sabe que nesse momento eu ainda estava fazendo uns trabalhos, desses trabalhos que a gente faz em alguns momentos por dinheiro, coisas assim, que não gosta muito. A outro dia eu peguei o telefone, desliguei tudo esse mundo. Agora vou fazer o que eu quero fazer, porque foi uma señal na vida. E comecei a falar que sim a tudo que eu queria fazer. E, bom, essa é a história do Ni Cagando. Tanto assim que uma amiga depois desenhou uma camiseta para mim que falava Ni Cagando. E tem pessoas que lembram isso muitas vezes e me mandam mensagens que falam Ni Cagando. Tem momentos que Cagando. você tem que falar nem fodendo. Pois é. É, Precisa, às vezes. Porque precisa. não, para que não Mas cair tem na que ser com todo, tem que ser um grito assim com todo o corpo, porque é, está ajudando a vida nisso. o bom é que pode virar um hino, né? Virar um grito de guerra aí. Você chega no aeroporto, seguranças para você, ni cagando. Nem cagando, nem cagando. Chega, chega, já. Legal, cara. Ó, velho, eu deu 1h03 aqui, eu ia cancelar, eu ia fechar batendo 1 hora por dois motivos, pela reunião que a gente teria com os argentinos, e acabei de saber que a gente não vai ter mais, né? E, e porque você tem uma bebê aí, né? E que te, que te solicita também. Então, a Claro, gente pode daqui a terminar pouco ela vai tomar o banho e a gente sem, começa o processo maravilhoso de entrar no sono. Às vezes pois é, maravilhoso, é muito difícil também. tem que manter essa rotina, né? Sim, Precisa. Então, preciso. cara, ó, muito obrigado por você ter vindo aqui, pela conversa, pela amizade. Você é um amigo recente aí, de 2, 3 anos, e que eu gosto muito. E a gente já conversou muito sobre trabalho, sobre possibilidades, né, sobre encontros. Toda vez que eu vou na tua casa, você sempre me recebe muito bem. Sou muito grato. A gente ainda vai criar muito ainda junto, com certeza. E só tenho a agradecer aí por você ter compartilhado aí as suas dores e as suas delícias com a gente. E sempre Muito bom, obrigado cara. pelo convite. E é isso. Gente, obrigado para quem esteve aqui, para quem está, para os argentinos, para os italianos, para os mexicanos que estão, para os brasileiros, para os indaiatubanos que estão aqui também, Tem combate? para o jundiaense, tem gente de Jundiaí aqui, pessoal do Dragão 7, tem
o Breno Pugliese de São José dos Campos, También. que sempre passa aqui para dar um oi. E é isso, ó, minha sogra está aqui também, dando os parabéns, olha só, muito bem. Então é isso, gente. Ó, a próxima live de terça-feira será com outro grande amigo, puta ator também, cara generoso, coração incrível, que é o Tai Lopes. Grande ator aí, tem uma história Legal. bonita e uma Muito história bom. bonita. Então, quem acompanhar a gente aqui na terça-feira às 19 horas, será muito bem-vindo. Tá bom? Beijo a todos. Quer falar alguma coisa, Cláudio? Sí, solo despedirme de la gente de Chile, de Argentina, de México, de Cuba que nos vio, de todo el mundo de habla hispana y mandar un abrazo para todos, un beso. Eh, Muchas gracias por llegar aqui e ver aqui esta entrevista. E para você, muito obrigado pelo convite e eu estou muito contente também de ter a minha primeira entrevista em português e que fosse com você, sabe? Assim que um abraço para todos aqui no Brasil. Espero eh, que a gente se possa ver prontamente quando saiamos de tudo isso que está acontecendo aqui, esse mundo estranho. Sim. Minha prima também passou por aí. Obrigado, prima. Mariana, un abrazo. Muchas gracias a los amigos de Claudio, de amigos de Chile, de De Perú, de Bolívia. Bolivia, de Venezuela, de Argentina. Muchas gracias a todos y un abrazo a todos también. Sergio, un abrazo. Boludo. Tchau, Sergio. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.